Uma das maiores decepções que eu tive na vida foi um coelho que eu comprei para minha filha. Foi o Chiquinho. Na época, pela 14ª vez na vida, eu decidi que ia voltar a estudar violão. Tá, sabe, aquele decisão, não, agora eu volto. Fica 3 meses, nunca mais aparece, né? Porque não dá tempo de fazer nada. Um monte de gente deve ter esses problemas. Não, agora eu volto a estudar inglês. Fica 2 meses, sai, porque não dá mais tempo de fazer nada. Aí eu peguei o violão, estou saindo da academia, passei numa loja de... Minha filha era pequenininha. Passei numa loja de animais, tinha um coelhinho lá, branco, lindo. Eu falei, vou comprar para minha filha. Aí comprei, estava sem carro, ônibus cheio, com violão na mão e um coelho na outra. Tá? Cheguei em casa, feliz da vida, fui para a cozinha, abri a caixa. Filha, vem ver o que o pai trouxe. Ela vai até a cozinha, está jogando game. Olha, um coelho! Voltou para jogar game. Eu fiquei uma arara. Fiquei uma arara. Um coelho, Chiquinho ficou meu. Tá? Só que para cuidar do Chiquinho, eu fiz um viveiro. E o viveiro era feito com, tipo, palafitas. Um monte de palafita. Sem brincadeira, devia ter mais de 20 pezinhos. Um pedaço de compensado, eu coloquei um monte de pezinhos embaixo. Meu problema é o seguinte, eu cortava um e todos os pezinhos tinham que ter o mesmo tamanho. Ou proximamente o mesmo tamanho, que não dá para cortar com o mesmo tamanho mesmo. Mas, o que eu fiz? Não sou eu não, qualquer pessoa que trabalha com madeira faz isso. Se eu vou cortar a peça do mesmo tamanho, você corta a primeira e marca com um X. Todas as próximas peças vão ser tiradas a partir daquela que está com X. Por quê? Porque se eu marcar a segunda, que é o que está sendo feito com a fita aqui, a terceira, cada vez que eu pegar, eu vou cometer um erro. E esses erros vão se somando. No final, ia ter um pé desse tamanho, o outro desse, não ia ter como equilibrar o viveiro do Chiquinho. O professor é um bicho tão esquisito que quando resolve fazer alguma coisa, é sempre, o que eu vou levar para a escola? Eu tenho toneladas de estudos feitos que nem são ligados à matemática, eu já estudo pensando como é que eu vou fazer para levar para a escola. Outro dia mesmo uma colega estava falando sobre Leonardo da Vinci, eu fiz um estudo do Leonardo da Vinci, fiz um PowerPoint gigantesco. Por que você fez isso? Eu estava estudando, aí monta porque dá para levar para a escola. Me conta uma coisa, aí é que é interessante. Vamos agora para a matemática nessa brincadeira. Primeiro, problema clássico, a roda da bicicleta tem 40 centímetros. Quando a roda, qual a distância percorrida pela roda quando ela dá uma volta, ou 10 voltas, quanto a bicicleta vai andar? Você lembra dessa brincadeira? 2πr. Aí a gente aproxima a π para 3,14. A primeira coisa a chamar a atenção é que mania de π ser 3,14. Né? Para uma roda de bicicleta, por exemplo, na maior parte das vezes, por exemplo, sentou na bicicleta, uma pessoa como eu, esbelta, tá certo? Leve, tranquilo, sentou na bicicleta, você acha que a roda está redonda? A roda é um círculo? Tá? A roda lembra levemente um círculo depois que eu sento, porque eu vou achatar aquela porcaria. Tá certo, se você fez a medida do diâmetro da roda de 40 centímetros, você mediu com alguém sentado em cima, e outra, embaixo da roda, o pneu esmagou, em cima não. Você mediu por aqui ou mediu por cima? Ele tem erro na hora da medida. Tá? A própria roda, ela vai dar uma conchombrada lá quando você senta, o pneu e a roda. Usar 3,14... Tá? Aí, agora espera. Então vai usar π igual a 3 o tempo todo? Não, Gwen, espera um pouco. Se você estiver calculando, vocês sabem o que é anel de segmento do cilindro de um motor? Tá? O cilindro do motor é quem vai tomar a pancada da explosão. Né? Ele entra o pistão entra no cilindro, tá? Explode, ele sobe. Tá? Isso movimenta, na verdade, um pedal que é chamado de virabequim. Funciona como um pedal, tá certo? Só que quando isso está lá embaixo, quando o pistão está lá embaixo, dentro do cilindro, é que ocorre a explosão. Ocorre uma explosão que vai empurrar ele para cima. Essa explosão, gases, vai tender a sair pela lateral desse pistão. No pistão tem 3 anéisinhos de carbono altamente duro, tá? Que vai segurar a saída e vai, na verdade, trabalhar também com uma lubrificação, tá? Porque ele pega o óleo. Tá? Esse anel de segmento ele precisa de alta precisão. Tá? Nesse caso, possivelmente, se você tivesse que calcular isso, se eu usar um π
com aproximação melhor do 3,14. Tá certo? Qual é a aproximação que você vai usar? A aplicação vai dizer. E se o problema não tiver aplicação? Não faz aproximação nenhuma. Aí entra a gente trabalhando com matemática. Tá? Qual é o comprimento da circunferência? 2πr. Ah, mas quanto vale π? Depende, na prática depende do que você for usar. Tá certo? Repara que aqui, usando G como 9,8, é razoável. Até fazer essa experiência em sala de aula, é razoável você cortar esse π com 3,13. Tá certo? Se usar G igual a 10, se não me engano, está 3,15. Tá. Agora, dependendo do padrão de precisão que você queira, de repente você não pode cortar. Tá certo? E em matemática, a grande maioria das vezes, nós estamos preocupados em estabelecer relação entre as grandezas. Nós não estamos preocupados, na maioria das vezes, nós não estamos preocupados com como é que você vai tratar o erro na hora da aplicação. Quando você está preocupado só em estabelecer que o comprimento da circunferência vai ser calculado por 2πr, simplesmente a gente deixa indicado. Se tiver uma raiz quadrada de 2, tá? 1,414, qual a aproximação? Depende. Vai ser o mesmo erro se alguém te perguntar qual é o comprimento da circunferência? É 6,28R. Não, 6,28R. Você já fez a aproximação sem saber qual é a aplicação que vai ser feita? Deixa indicado. Tá certo? Quando se fala em medida, por exemplo, para valer medida na aplicação, medida é racional. Ninguém mede um comprimento de madeira com raiz de 2. Não vai a uma madeireira e pede, por favor, eu precisava de 2 raízes de 2 metros de caibo. Tá? Não vai te chamar de maluco, mas, tá certo? Depende do teu tamanho e do tamanho do cara também. De forma geral, mesmo os baixinhos que trabalham em madeireira são fortes, não é bom brincar com eles, não. Meu irmão fez uma coisa dessa, ele estava medindo, montando telhado, ele me perguntou, ligou por telefone, estava o pessoal lá, qual o tamanho da madeira que eu compro? Tá? Aí ele me deu qual era o comprimento, qual era a altura, eu meti um Pitágoras, eu falei, escuta, cara, mete um Pitágoras aí e calcula, né? Aí eu escutei ele pelo telefone falando pro pessoal que estava na aula, vocês são burros mesmo, né? É só meter um Pitágoras. Aí ele mediu, mas quando ele vai compra com sobra, você compra dando em racional. Agora, pelo amor de Deus, eu juro por Deus que eu li isso. Eu li num livro que números reais não servem para nada. Deixa eu falar, eu li isso num livro de matemática. Tá? Se você ficar exclusivamente pensando em medida, como é que vai medir, tá certo? Só trabalhar em pegar o instrumento e medir, teu trabalho vai ser com racional. Tá certo? Agora, estabelecer relações entre as grandezas para poder depois decidir qual o nível de precisão que você vai trabalhar, faz isso em real que eu quero ver. Com frequência, inclusive, em matemática, nós deixamos as unidades embutidas. Nós não falamos qual é a unidade que está sendo usada. Tá? A gente só deixa o bom senso imperar que a gente está usando a mesma unidade o tempo todo. Quando a gente fala assim, um retângulo de base 3 e altura 4, está subentendido que você está medindo a base e a altura na mesma unidade. Tá certo? Bom senso impera aí. E com frequência, por exemplo, em geometria analítica você não dá a unidade de medida nunca, já viu isso? Qual a distância entre os dois pontos? Você não fala qual é a unidade de medida. Nunca se diz, nunca. Pode até se dizer, mas quando eu estou montando prova, por exemplo, para concurso, com frequência eu digo uma coisa para evitar dor de cabeça. Os eixos estão graduados em centímetros. Porque quando você trabalha em geometria analítica, com frequência você estabelece, como se fossem as réguas, a graduação do eixo X e a graduação do eixo Y. Se você graduou em centímetro, as distâncias que você vai tirar vão sair em centímetros.
Tá? Parte do princípio, inclusive em geometria analítica, que você fez a mesma graduação no eixo X e no eixo Y. Em física nem sempre, porque com frequência o eixo X, o eixo das abscissas é uma unidade de grandeza, o eixo das ordenadas é outra unidade de grandeza. E com frequência tem escala diferente, até porque tem unidade diferente, não tem como ter a mesma escala. Tá certo? Mas em geometria, em matemática, com frequência nós não nos preocupamos com a unidade de medida. Deixamos subentendidas que todas as medidas que estão sendo feitas estão sendo feitas na mesma unidade, não interessa a qual. Tá? O que não nos permite utilizar, abusar dessa ideia, como por exemplo, vamos ter o bom senso de não utilizar raios da Terra até centímetros, altura humana até milímetro, tá? Verificar, quando estiver aplicando, qual a possibilidade que a gente tem de utilização disso. E outra, peguei 10 triângulos retângulos, medi todas as hipotenusas, medi todos os catetos, elevei tudo ao quadrado e verifiquei que em todos os 10 triângulos retângulos, quando eu somava os quadrados da hipotenusa, eu obtinha o quadrado, quando eu somava o quadrado quando eu somava os quadrados dos catetos, eu obtinha o quadrado da hipotenusa. Provei o teorema de Pitágoras? Não. Matemática é uma construção de verdade por demonstrações. Nós demonstramos as coisas. São verdades necessárias, tá certo? Em física, você tem que ir para um laboratório, você até faz estudo analítico, vê como é que está, mas se você chegar a uma fórmula, você ainda, para garantir que aquilo acontece, você vai num laboratório testar se é realmente aquilo que acontece, até que você trabalha com uma sequência de erros. Tá certo? Algumas fórmulas em física, preste atenção aqui, é bom até chamar a atenção disso, ó. Em física, elas são feitas empiricamente, o cara vai testando, vai verificando, a conchambra e a coisa sai. Repara uma coisa, vou colocar um asterisco aqui, quem por acaso copiou, tira a foto, depois coloca um asterisco, tá legal? Porque fisicamente isso aqui é uma estupidez. T é o quê? T é período. É dado em que unidade de grandeza? Segundo. Tá? Sistema internacional. L é o quê? Comprimento. É dado em quê? Metro. Raiz quadrada de metro. Repara que eu acabo de falar que uma grandeza dada em segundo é igual a uma grandeza dada em raiz quadrada de metro. Tá? Essa brincadeira aqui está completamente errada. Fisicamente. Tá? O que você pode falar é que o número que se obtém é o mesmo. Repara que em física, vai lá, isso aqui é metro, né? Isso aqui é metro por segundo ao quadrado. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui vai dar segundo ao quadrado. Raiz quadrada de segundo ao quadrado, segundo. 2 adimensional, π adimensional, o segundo membro está em segundo, primeiro membro está em segundo, essa equação está fisicamente aceitável. Dimensionalmente correta. Essa, se eu coloco isso numa sala de física, eu tomo um tapa na orelha. Isso está errado. Eu tenho que fazer o asterisco lá. O número obtido pode ser obtido assim. A grandeza, o número. A unidade, não. Aqui ninguém sequer perguntou o que eu estou fazendo. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer o seguinte. O número que vai representar o T vai ser dado pelo meu número que é obtido dessa forma aqui. Tá? E a unidade de grandeza? A unidade de grandeza aí, na hora de aplicar, a gente vê o que vai fazer com isso aí. Tá legal? Mas não esqueça que não se pode fazer boa parte das provas, tá? Não vai ser permitida ser feita com medida, subentende que foi medida. Muitas vezes nós não colocamos a medida nos livros, mas está subentendido que todos estão na mesma unidade de grandeza. Tá? E toda medida, invariavelmente, tem erro.